tema de hoje, como a Miriam falou, alegria. A alegria, ela é baseada no livro do Hamed, tá? As Alegrias da Alma, e ele, o autor espiritual, trata dos potenciais humanos, né? Ele coloca, né, ele elenca vários potenciais, né? E já que são potenciais humanos, significa que nós temos em nós, né? Basta que nós aprendamos a desenvolver esses potenciais. E ele coloca como fundamentais para a nossa evolução espiritual. Então, a gente tem um significado desses potenciais na nossa vida, porque a gente segue, né, como um sinônimo. E a gente vai observar que na dimensão espiritual, ela toma um outro sentido, né? E por isso eu escolhi a alegria, né? Eu também, quando pensei, né, orei, pedi a direção da espiritualidade para o tema, né? Eu também em pensei também no outro sentido, né? E me surpreendi com a leitura, né? E eu creio que vocês, assim como no outro estudo que a gente fez sobre compaixão, a alegria também, ela toma um novo significado na nossa vida, extremamente importante. Então, vamos lá. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, né? Pois confunde com festas frívolas, com divertimentos, com sensações intensas, né? Sensações de prazer, né? De risos exagerados, né? De felicidade, né? E isso a gente liga às satisfações puramente emocionais, né? E, aliás, não tem nada de errado nisso, né? Deus, quando nos conduziu à Terra, foi para que a gente fosse feliz realmente, para que a gente tivesse alegria, mas que a gente buscasse essa conexão com a espiritualidade, né? Então, não tem nada demais em ser jovial, bem-humorado, festivo, risonho, né? Sentir as emoções terrenas, porque nós viemos para experimentar, faz parte do nosso crescimento, né? E o Criador nos destinou, né, como criaturas realmente para sentirmos essas sensações humanas. E é um processo natural estabelecido por Ele, né? As religiões fundamentalistas é que separam, né, desse contexto a maioria das religiões fundamentalistas, né, que nos trazem as verdades, né, que deverão ser aceitas por nós, muitas vezes sem questionamentos, né? Então, essas religiões, elas atrelam a alegria à tentação, né? Como se também fosse ligado, né? Vulgarmente dizendo, como pecado, né? Experimentar a alegria ou o prazer seria ligado ao pecado, às tentações, né? Na realidade, o Mestre Jesus nos ensinou que nós vivêssemos com alegria. Na palavra dele, em João 15:11, né, Jesus nos diz: eu digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, se ele nos disse isso, né, ele trouxe um significado maior para essa palavra alegria, que é o que a gente vai poder procurar ver agora. Então, a verdadeira alegria, ela está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, né? Ou mesmo a aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. É a confiança integral em que tudo está justo e certo, e a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina. Então, seria a nossa entrega ao Criador, crendo que Ele, justo e perfeito, nos dará tudo o que nós precisamos aqui na Terra, e principalmente essa alegria de viver. E aí a gente vai aprofundando, né, para a religião judaica. A palavra aleluia, né, tem origem no hebreu. Aleluia significa louvai com júbilo ao Senhor. E ela tem sido usada como um cântico de alegria ou ação de graças, né, pela liturgia de muitas religiões, a fim de glorificar a Deus.
né? Então, o significado do sábado de aleluia, utilizado pela Igreja Católica, ela tem como fundamento a exaltação da alegria, visto que nesse dia se comemora o reaparecimento de Jesus depois da crucificação. Então, seria um dia de muita alegria, onde a gente louvaria Deus, onde a gente, né, se apresentaria diante dele, né, com júbilo, né, com cânticos. Então, viver em estado de alegria é estar plenamente sintonizado com nossa paternidade divina, através de mensagens silenciosas que a vida nos endereça. Então, olha essa dimensão da alegria. Reconhecer que Deus é nosso Pai, é o nosso Criador. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança dele. Então, isso nos traz, né, uma enorme satisfação e, ao mesmo tempo, nos prepara para viver. Né? Se somos criaturas feitas à imagem e semelhança dele, nós temos tudo para viver bem, da melhor forma, com plenitude, né? Plenitude de vida. Então, a entrega a Deus é a base de toda a felicidade. Né? O problema é que reside que algumas religiões, né, e nessa, né, nós temos a satisfação da doutrina espírita ter um outro foco. A gente vai colocar aqui apenas para ilustrar. Né? A maioria das religiões, elas recomendam a entrega não a Deus, mas a mandatários ou representantes divinos. Né? Seriam mensageiros de Deus, seriam profetas, né? Líderes religiosos, né? Ou mesmo a congregações doutrinárias, que impõem obediência e subordinação aos condutores, né? Aos diretores. Seria assim. Então, condutas semelhantes acontecem em seitas ou grupos dissidentes de uma religião, né? Em que há uma entrega incondicional aos adeptos do líder religioso, que resulta inicialmente numa suposta sensação de alegria e satisfação. É como se nós estivéssemos experimentando uma alegria porque estamos sendo obedientes àquela direção que nos foi dada. Porque se nós temos uma liderança religiosa, isso implica numa obediência. Né? E nós aceitamos muitas vezes como verdade, né? Porque vamos experimentar novas sensações com essa obediência. Vamos estar seguindo, né, aos mandamentos, vamos estar vivendo de uma forma em obediência aos princípios, né, aos princípios divinos. Mas, na realidade, quando essa subordinação na nossa entrega a Deus, ela pode não ser considerada real, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que nós estamos intimamente ligados àquela liderança e não ao Cristo. Né? Porque para que essa entrega seja feita, a gente não precisa de intermediário. Né? Nós temos uma ligação direta a Deus. Né? Então, quando a gente fala de religião, né, que é o religar, né, a Deus, essa religião é para que ela nos oriente, nos dê instruções, mas que não nos tire essa liberdade na relação com Deus. Né? E isso que a gente precisa repetir. Né? Se nós somos criaturas feitas por Deus, né, nós devemos obediência ao nosso Criador. Né? Então, essa é muito sutil, às vezes, né? A gente não percebe essa ligação. Né? Então, a gente vai pensar que viver em estado de graça ou em comunhão com Deus é estar perfeitamente harmonizados com nossa natureza espiritual. Né? É a alegria de repetir com Jesus Cristo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Como mostra João 14:11. Né? Nós não precisamos estar, a partir do momento que a gente ora, que a gente se liga a Deus, né? Através da prece, das vibrações, nós experimentamos, né, essa ligação, essa paternidade, assim como no nosso dia a dia. Né, no dia a dia, vivenciando os princípios divinos, né, os princípios que a gente tem aprendido, né, na doutrina espírita, né, em toda a literatura que a gente tem,
né? Todo estudo que a gente faz, a gente vai aprendendo que a gente pode exercer, né? Pode praticar esses princípios, podemos ser fiéis a esses princípios, né? Mantendo a nossa ligação espiritual, vivendo como criaturas divinas aqui na Terra, né? Porque, na verdade, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrestre, e não o contrário, né? Então, a todo tempo, nós precisamos estar refletindo sobre isso para que a gente possa evoluir, crescer e fazer, né, da nossa vivência a mais perfeita possível, né? E é possível a perfeição, sim. Então, a felicidade, ela é um trabalho interior, que quase nunca depende de forças externas, né? Depende principalmente de nós. Então, Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade provém da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções da ação divina, né? As intenções de Deus para nós, né? Então, essas verdadeiras intenções, elas habitam em nós e nós precisamos ter discernimento, né, para entender que tudo que existe no universo tem uma razão de ser, né? Nada é por acaso na nossa vida, né? Tudo segue, né, uma intenção do nosso Criador, do nosso Pai, né? Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. É aí que nós nos perdemos, muitas vezes, no caminho. O homem carrega na sua consciência a lei de Deus, né? Como afirmam os espíritos superiores a Allan Kardec. Está na questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. É exatamente o que a gente acabou de dizer. Nós conhecemos a lei de Deus, nós conhecemos a lei de amor. E se nos distanciamos, com certeza vamos experimentar, né, as aflições, os conflitos, né, vamos nos desviar do nosso propósito aqui na Terra. Então, a alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. A sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. É esse sentido que o Hamed nos traz, da alegria como experiência de religiosidade, de vivência desse divino em nós, né? Essa centelha divina que nós nascemos e que nós precisamos mantê-la acesa, né? Nós precisamos buscar essa vivência da espiritualidade, né? Dos princípios divinos, dos nossos potenciais divinos, né? Porque na medida que eles são colocados por Hamed como os facilitadores do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Então, ninguém fica feliz por decreto, né? Sente imensa satisfação apenas quem está iluminado pela chama celeste. Rejubila-se realmente aquele que se identificou com a divindade e descobriu que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. A alegria espontânea, ela realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos, né? Então, olha a importância da alegria na nossa vida. Essa alegria, né, como a nossa religação com Deus. Então, cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Então, nós não dependemos das circunstâncias, da conjuntura, né, de onde estivermos para nos sentirmos alegres e felizes. Porque a alegria está dentro de nós. Ela é uma centelha divina que Deus colocou dentro de nós.
né? Antes do nosso nascimento, na nossa programação, né? No nosso projeto reencarnatório, todos esses potenciais humanos foram colocados. A gente precisa aprender a desenvolver esses potenciais e vivenciar essa alegria. E com certeza não vamos experimentar, né, sensações de tristeza, de desânimo, de depressão, né, de desistência, né, se a gente se coloca nessa vibração de amor, né, e de crescimento, entendendo que precisamos religar, né, nos religar a todo momento com Deus e potencializar, né, a alegria. Então, todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para ser felizes, tanto no plano físico como no astral, né, ou no espiritual, e certamente por toda a eternidade. A alegria de viver, ela é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina, como a gente falou. Então, na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos. Quando tomamos o leme da nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. Então, a alegria como sinônimo de liberdade. Liberdade para sermos nós mesmos, né? De termos a bússola da nossa vida. Quando eu li isso, eu me lembrei do Haroldo Dutra, né? A Bússola e o Leme, né? Eu não li o livro, mas eu li o resumo. Então, e aí ele coloca perfeitamente isso, que nós precisamos ter, né, a bússola e o leme e guiarmos a nossa vida, né, na direção que nós quisermos, né? Porque nós somos donos da nossa história, somos autores da nossa própria história. Então, a bem da verdade, dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Está na questão 829 do Livro dos Espíritos. Então, não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens. Né? Muitas pessoas acreditam que, sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitas e amadas. Outras pensam, comportando-se de determinada forma, né? Velho, servil, evoluirão mais depressa. Né? Como se a gente pudesse terceirizar o raciocínio ou a condução da nossa vida. Né? Mas cabe a nós mesmos, sempre. Sempre nós somos os autores da nossa história. Né? Então, nós podemos mudar o rumo da nossa vida, como quisermos, né? Para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Então, essas pessoas muitas vezes ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte sapiencial, que promove o encontro com a vontade de Deus, né? O que está dentro de nós. Né? A prova disso é que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Né? Está em Romanos 12, 2 e 3. Então, a vontade de Deus para nós é que nós possamos transformar o mundo, para que seja um mundo melhor para vivermos e para que a gente possa, né, discernir qual é a vontade de Deus para nós, que ela é boa, perfeita e agradável, como consta na Bíblia, né? Ela é o melhor. Deus quer sempre o melhor para nós, né? Nós é que muitas vezes não queremos e culpamos o outro, né? A gente sempre quer culpar. É a vida, né? São os fatos, são as circunstâncias, já aconteceu assim, infelizmente foi assim, né? E a gente tem que sempre, né, retomar a bússola e o leme, né? Sendo autores, né? Sendo sujeitos, né? A subjetividade ela é nossa, né? E nos foi outorgada, né? Nos foi concedida por Deus. Então, a vontade de Deus, ou Imago Dei, né, reside nas criaturas e representa um livro sagrado,
a ser desvendado na própria intimidade, né? É o que Kardec diz, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Instruí-vos, né? Ele diz sempre que precisamos instruir, conhecer a nós mesmos, nos instruirmos para que a gente possa, né, viver, né, da melhor forma possível, vivenciar tudo aquilo que a vida reserva para nós, né? Então, na teoria da psicologia, né, sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo, é o self em inglês, né? Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Carl Jung afirmava que o self preside a todo o governo psíquico. É uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fator interno de orientação do mais alto valor. Ajustando esses conceitos à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo de si mesmo, porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. Nenhum espírito encarnado na Terra, né, mostrou tão fortemente, tão claramente e tão perfeitamente a vontade de Deus. O mestre reconheceu em si o imago Dei, visto que integrou sua compreensão do mundo exterior com tudo aquilo que é divino em si mesmo. Ele é nosso mestre e nossa referência, né? Nossa maior referência na Terra. Então, a concepção católico-cristã primitiva do imago Dei, assegurada na figura de Jesus, expressa em verdade que somente o mestre retinha a totalidade da natureza divina. Ele é denominado, até os dias atuais, pela Igreja de Roma, de Filho unigênito de Deus, não manchado pelo pecado. Por outro lado, a religião romana afirma que os seres humanos não possuem as mesmas potencialidades celestes que possui o Mestre, uma vez que a imagem divina do homem foi danificada e corrompida pelo pecado original, e só será restaurada pela misericórdia do Criador. Né? Isso nos foi ensinado, né, nos primórdios da Igreja Católica. Né? Mas os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. E que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva, sem nenhuma distinção, prerrogativas ou exclusividade. Isso está nas questões 128, 129 e 130 do Livro dos Espíritos. Né? Então, nós não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Mesmo Cristo, né, segundo o que nos traz o Livro dos Espíritos, ele não teve uma criação diferente da nossa. Ele atravessou todas as evoluções, né, todas as fases de evolução, né, espirituais. Então, aqui diz, Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir, se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Eu fiquei aflita com essa afirmação. Eu queria até repetir. E Cristo é um modelo real que todos nós poderemos atingir, se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Né? Então, significa que nós podemos atingir a perfeição.
a gente não sabe quando, né? Estamos no planeta de provas e expiações, então nós teremos toda sorte de dificuldades daqui. Mas poderemos buscar, né? Desde que Jesus seja nosso modelo e guia, nosso referencial. Né? Nós podemos, sim, almejar atingir a perfeição. Né? A gente não sabe quanto tempo levaremos para alcançar, mas é possível, segundo Kardec. Então, o verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. Então, a alegria de viver ela está baseada na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o self ou si mesmo, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou se desequilibrar. Por isso, precisamos estar vigilantes. Porque, como experimentamos aqui, né, sensações do mal, né, todas as sortes de tentações, né, nós podemos nos desequilibrar. Então, nós precisamos estar sempre voltado para a nossa natureza espiritual, né, para a centelha divina, tendo referência a Jesus, né, nosso Pai Criador, para que a gente não se perca no meio do caminho. Né? Porque aqui eu sempre falo que nós nos distraímos no caminho, né? Nós nos perdemos. Então, a gente se afasta do Criador, né? Porque a gente quer, porque nós somos livres, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, por isso é sempre importante a gente estar na leitura, no estudo, né? Conectados. Né? Eu me lembro que no tempo que eu estive na igreja evangélica, né? Eu acho que eu já contei muito isso aqui, né? Eu lembro que os líderes falavam sempre que quando a brasa, né, está na fogueira, né, ela está acesa ali, ela se mantém aquecida. E se a gente tira a brasa e separa, ela se apaga. Então, para que a gente possa manter, né, eu acho essa uma metáfora perfeita. A gente, para manter, né, a chama divina em nós, nós precisamos estar próximo da luz, né, do calor. Né? Por isso é importante estarmos em grupo, essa sintonia, essa vibração espiritual em que a gente é envolvido, né? Principalmente que a gente experimenta aqui no grupo, né? no nosso grupo espírita, né? Conectados à colônia, né? E como está sendo importante esse trabalho de conexão, né? Mesmo que virtual, porque a gente experimenta essa sensação. E se a gente experimenta aqui, a gente sabe que é possível a conexão também com o alto, né? Através da prece, da oração e da busca sempre, né? Buscando a instrução do nosso mentor espiritual, perguntando sempre que caminho eu vou, pedindo ajuda, né? Pedindo equilíbrio, pedindo fortalecimento. A gente consegue tomar decisões e a gente consegue caminhar, a gente consegue não se desviar do caminho. Né, que é o que a gente mais quer. Então, me perdi um pouco aqui, né, deixa eu voltar. A alegria de viver, ela está baseada na certeza de experimentarmos, né, quando reconhecemos que palpita em nós essa tarefa suprema, né? Então, toda vez que a gente percebe que a gente está se perdendo, a gente tem que voltar, reconectar. Então, uma vez que está impressa em nós a imago Dei, né, que é a imagem de Deus, né, já que somos feitos à semelhança dele, nós estamos em contato com essa totalidade, ou poder superior, e, portanto, sua presença atrai o ponteiro da bússola interior, que nos indica o porto seguro da vida providencial. Olha como é interessante essa colocação. Né? Quando a gente percebe, a gente se dá conta, né, disso, que nós temos essa centelha divina, mesmo que a gente se afaste, né, quando a gente busca, né, essa conexão, a presença de Deus, né, a presença do Cristo em nós,
ela atrai o ponteiro da bússola interior. E rapidamente a gente se conecta, né? E ela indica o nosso porto seguro, né? O porto seguro da vida providencial. Então, quando seguramos as rédeas da própria existência, né, assenhorando-nos dela, né, nos tornando senhores, né, da nossa vida, nós vivemos tranquilos e felizes e não mais necessitamos impor, comandar e controlar os outros, né, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade com a consciência sagrada, né? Nós não precisamos da aprovação dos outros, nós precisamos da aprovação de Deus. E se a gente submete, né, a nossa vontade, a vontade de Deus, né, perguntando o que Cristo queria de mim nesse momento, como Cristo agiria diante da situação, né? O que eu, como filho de Deus, preciso fazer, né? Nós temos as respostas, e nós não vamos precisar da aprovação do mundo, né? Porque nós temos a aprovação da espiritualidade, né? Do nosso Criador. Então, isso nos conforta, né? Não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resultam num sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Essas ideias podem, de início, nos incomodar ou surpreender, já que podemos associá-las à vaidade ou ao orgulho, né? Quando a gente admite, né, que nós somos, né, criaturas divinas, né, criaturas criadas por Deus, à imagem e semelhança dele, né, buscando a perfeição. E quando a gente alcança, né, uma condição melhor, né, de mais entendimento, né, a gente melhora a nossa autoestima, isso nos traz uma alegria, né, uma satisfação de conquista mesmo. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem o direito de experimentar, né? Que a gente está sendo orgulhoso, vaidoso, mas não, se é uma conquista individual, se a gente buscou, né, seguindo esses princípios, a gente avançou, né, no nosso crescimento espiritual e a gente está experimentando essa alegria, né? É muito bom e ela é permitida por Deus. E a gente não tem que se envaidecer. A gente tem que trabalhar o nosso orgulho e vaidade em outro sentido, não nesse, né? Por sinal, escreveu o apóstolo Mateus, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo que possui e compra aquele campo, né? Mas ele vai precisar de novo arar o campo, né? E buscar o tesouro que ele escondeu, né? A gente brinca, quase que brinca de esconde-esconde, né? A gente descobre o tesouro, né? Meio que fica perdido, esconde de novo, percebe que está lá e a gente busca. É como esconder, né? No nosso coração. A gente precisa estar buscando, porque está lá, está em nós. Mas a gente precisa trazer à tona, né? Precisa manifestar. Então, é muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Há muitas formas de escravidão. Não devemos nos escravizar a nada nem a nenhuma pessoa, pois o grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. Dentro de nós existe um universo ilimitado, que infelizmente reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos. Quando nos identificamos com o Criador, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer de nossas atitudes. Então, esse parágrafo final
ele é perfeito, né? Porque a alegria, ela tem que ser a sensação de dever cumprido, né? E não o alcance dos nossos interesses materiais aqui na Terra. Nós ficamos muito presos, né, aos nossos interesses, né? A conquista de bens materiais, né? O amealhar bens aqui na Terra, que não vamos levar, nós sabemos, né, que não vamos levar nada disso. Só vamos levar o que cultivamos em nossa alma, né? O nosso crescimento espiritual. E essa alegria, né? A igreja evangélica sempre usa uma frase, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria maior é do Senhor, e está na Bíblia. Eu até anotei, né? Porque eu fiz a pesquisa na Bíblia. O que a Bíblia diz de alegria? A alegria não é uma opção da vida, é uma ordem de Deus para o seu povo. O mandamento da alegria está contido em toda a Escritura. Então, é uma ordem de Deus para nós, né? Está na palavra de Jesus, né? Para que vivamos e vivamos com alegria e possamos descansar no Senhor, né? Porque Ele não vai nos deixar faltar nada, né? Seja o pão, seja o abrigo, né? Seja o alento, né? O consolo, né? Principalmente na doutrina espírita que aprendemos, né? O Consolador, né? Que foi prometido pelo Senhor, né? E essa doutrina maravilhosa que nos encanta sempre, né? Nos conforta, nos consola e, acima de tudo, transforma a nossa vida, desde que a gente se permita ser transformados por ela, né? E tendo, né, a bússola e o leme, né, em nossas mãos, né? Lembrando sempre que somos sujeitos, né, da nossa vida e buscando, né, essa paternidade, né, entendendo que Deus é o nosso Pai maior, nosso Criador. Muitas vezes a gente não tem. Eu tinha dificuldade de pronunciar essas palavras, porque é como se a gente tivesse, né, vivenciando o que as religiões, né, a maioria dessas religiões, né, que são fundamentalistas, nos pregam. Como se fossem frases feitas, mas são frases de efeito. Elas causam um efeito na nossa vida, sim, porque elas são afirmações que nós precisamos manter vivas em nós, né? Lembrando sempre de Deus, nosso Criador, que espera de nós o melhor, e nós vivemos para mostrar para Ele o nosso melhor, né? E isso tem esse sentido de dever cumprido, de fazer o nosso melhor a cada dia, é a nossa mais perfeita alegria, né? Então, para finalizar, eu quero trazer um poema, né, sobre alegria, né? O autor espiritual é Meimei, psicografada por Chico Xavier. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Muito obrigada.
que tenhamos todos uma noite de paz, luz e alegria. Muita emoção agora. Emoção experimentada pela presença da espiritualidade, que com certeza derramou sobre nós muita luz e muita alegria. Eu compartilho com vocês a minha emoção. Muito obrigada.